Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Cândido e seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a este canal. Se ainda não está inscrito e gostar do conteúdo que você assistir por aqui, já vou pedindo. Vai aqui embaixo onde está escrito inscreva-se e se inscreva no canal. Também ative o sino de notificações para que você receba sempre o conteúdo que eu postar por aqui. E também clique no botãozinho de curtir se você curtir este vídeo. Muito obrigada por já ter clicado neste vídeo e vamos lá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 benefícios que eu enxergo de se estudar ou de ter uma convivência, em uma universidade pública. Bom, para você entender melhor, já tem aproximadamente 10 anos e meio que eu estou dentro de uma universidade pública. Eu fiz 4 anos e meio de bacharelado em Educação Física. Eu não reprovei, é diferente, né? Um curso com 4 anos e meio de Educação Física, mas na época, eu não sei como está a duração agora, mas na época o curso de bacharelado em Educação Física era 4 anos e meio lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu fiz a graduação lá, que foi onde eu nasci, e depois eu fiz o mestrado, também em Educação Física, na mesma universidade, por mais 2 anos. E atualmente eu estou em São Paulo, fazendo o doutorado na Fisiologia Humana. Eita, mosquitinho, sai? Na Fisiologia Humana. E já tem 4 anos, né? A duração do curso de doutorado são os 4 anos. Então, somando tudo, dão 10 anos e meio nessa progressão aí da carreira acadêmica. E aí aqui nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês dos benefícios que eu enxerguei, né, nessa trajetória, coisas que eu pude desfrutar e que eu aconselho muito para outras pessoas, se puderem ter essa vivência. Eu acho que é extremamente importante, é muito enriquecedor e contribuiu muito para minha formação. Então vamos lá. Bom, as informações que eu vou passar aqui são baseadas nas 2 universidades que eu mais tive contato até hoje, que foi a Universidade do Espírito Santo, a qual eu já citei, e atualmente a Universidade de São Paulo. Mas durante essa trajetória, eu pude participar também de eventos e congressos em outras universidades, então eu acabei vendo um pouco de outras coisas em outras universidades também, assim como fui criando, contato com outras pessoas de outras universidades também. Então eu vou falar baseado na minha experiência até aqui. O ponto número 1 que eu irei destacar é o fato de não pagar mensalidade. E isso é uma grande coisa, pelo menos para mim foi um ponto decisivo que me ajudou muito, porque minha família não teria condições de pagar uma mensalidade em uma universidade particular. Então, com certeza eu teria que trabalhar, assim como muita gente faz, mesmo estudando na universidade pública, também precisa trabalhar para conciliar os seus estudos. Eu não teria como fazer essa faculdade, se eu precisasse muito trabalhar. Durante a faculdade, depois vai ser um ponto que eu vou citar mais pra frente. Durante a minha faculdade, eu acabei trabalhando, fazendo estágios, isso me ajudou bastante, mas ter aquela obrigação de pagar essa mensalidade, você só poder cursar essa graduação, se essa mensalidade estivesse paga, já seria bem mais complicado para mim. Financeiramente, provavelmente não seria possível. Então, eu já destaco esse ponto como um ponto muito positivo, até mesmo devido à desigualdade social que a gente tem no Brasil. Isso é um fator muito importante, pois muitas famílias não têm condição nenhuma mesmo, de manter uma mensalidade que não é barata em uma graduação. Ainda mais pensando que existem muitas famílias que sequer têm condições de manter esse aluno em uma faculdade, mesmo que pública, já é difícil, porque, pense bem, mesmo a universidade sendo pública e não tendo essa mensalidade, você ainda precisa arcar com outros custos, né? Por exemplo, de transporte, quanto mais longe você morar, às vezes é mais caro, tem alimentação, então tem alguns custos que que são um pouco mais difíceis de se manter. Até mesmo porque em determinados locais a faculdade não é tão próxima, né, da residência. Às vezes não tem
uma quantidade grande de universidades naquele estado e as pessoas precisam se deslocar, né, ou do interior ou de outros lugares mais longe para essa universidade. Então acaba que entram outros custos que são necessários, que não são necessariamente a mensalidade. Então, para essas famílias é muito importante, né, que essa mensalidade ela seja gratuita. Tem muita gente que fala, mas outros países cobram a mensalidade, mesmo a universidade sendo pública, e tudo bem, eu entendo isso, só que outros países também têm uma, como que eu posso dizer? Não tem uma desigualdade social como a gente tem no Brasil. Então, isso acaba sendo muito mais possível, mesmo que uma família tenha uma condição financeira baixa, ela ainda consegue arcar com algum custo, porque financeiramente isso é muito mais viável em outros países, onde não tem essa desigualdade tão grande, tão gritante quanto a gente tem no Brasil. E isso com certeza faz muita diferença. Outro ponto positivo é que as universidades públicas são bastante multiculturais. O que eu quero dizer com isso é que ela possui muita diferença entre os alunos. Também existe isso nas universidades particulares, porém eu vejo isso um pouco mais nítido na universidade pública. Talvez também isso é devido à quantidade bem maior de alunos em um campus universitário, né, público. Mas eu vejo essa diferença um pouco mais nítida na universidade pública e eu acho isso incrível. E também, tirando essa diversidade entre os próprios alunos, você conta com uma maior quantidade de alunos vindo de outras partes do país. Eu acho que o Enem possibilitou bastante isso também, né? Esse aumento de gente vinda de outros estados. E não só entre os alunos. É muito comum você encontrar nas universidades públicas professores de outras partes do país, assim como professores de outras partes do mundo também. Então, tudo isso coopera bastante, né, para que a universidade pública seja tão multicultural assim. E isso é bem, bem bacana, isso é muito enriquecedor e traz muitas experiências legais. E o terceiro ponto é em relação ao retorno social. A universidade pública é baseada em 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão, ela visa aproximar a comunidade e a universidade. Então, com isso, são feitos diversos projetos dentro da universidade voltados para essa comunidade. Então, tentando que a comunidade conheça mais os projetos que são desenvolvidos dentro da universidade e que esses projetos, de fato, cheguem como um retorno social, como eu disse, a essa comunidade. E isso é muito bacana, é muito gratificante quando você está estudando ou quando você tem alguma conexão com essa universidade pública e você pode participar desses projetos, porque, querendo ou não, a universidade ela é paga. Por mais que não tenha uma mensalidade em si, ela é paga com os nossos impostos. Então a gente não paga diretamente essa mensalidade, mas indiretamente toda a população está pagando por esse ensino que você tem dentro da universidade pública. Então é um belo retorno social, é um belo meio de devolver à sociedade aquilo que ela está pagando, né? Querendo ou não, a gente paga caro por esses impostos e é muito importante quando a comunidade consegue enxergar que aquilo que é feito dentro da universidade pode retornar de alguma forma para a sociedade, porque às vezes fica muito distante o que é produzido dentro da universidade, o que é produzido como ciência, como pesquisa, da sociedade em si. E por mais que isso esteja envolvido diariamente com a sociedade, com a nossa vida cotidiana, às vezes a sociedade em si não consegue enxergar isso. Então também a gente precisa estar cada vez mais envolvidos dentro da comunidade, mostrando o que é feito dentro dessas universidades, mostrando a importância disso, para que a população no geral consiga compreender e dar mais valor à universidade pública, ao que é feito lá dentro, às pesquisas, e enxergar isso na sua vida, porque eu acho que isso contribui muito para que venha, né, um maior apoio da sociedade à pesquisa. E aqui pegando um gancho, já que eu já estava falando em relação às pesquisas, para entrar no quarto tópico,
que é em relação ao número de pesquisas que são produzidas na universidade pública. Cerca de 95% de toda a produção científica do país vem das universidades públicas. Então, daí a gente já pode perceber o quanto é importante incentivar que a pesquisa na universidade pública continue e incentivar o financiamento dessas pesquisas, porque fazer pesquisa científica não é barato, sai bem caro, porém é um retorno imenso, é um avanço imenso que a sociedade pode desfrutar. Então, esse quarto benefício é em relação a esse número de pesquisas que são feitas na universidade pública e, por exemplo, se você gosta de trabalhar com pesquisa, gosta dessa carreira científica, acadêmica, de pesquisa, é um ambiente sensacional, porque você conta com muitas opções de pesquisa, né? São produzidas pesquisas de diversas áreas diferentes e para poder escolher uma linha de pesquisa é muito mais enriquecedor, porque normalmente você conta com um número muito maior de laboratórios fazendo diferentes tipos de pesquisa na universidade pública, até mesmo por ser muito maior do que na faculdade particular. E também a gente pode perceber, como eu falei anteriormente, que essas pesquisas elas são muito gratificantes porque elas dão um retorno para a sociedade. Como exemplo, eu vou citar para vocês essa pesquisa que começou a ser vinculada lá da Universidade Federal do Espírito Santo, do grupo da professora Valéria Valim, onde começaram a investigar se a metade, né, meia dose da AstraZeneca, ela também é eficaz. Isso vai ser muito importante, porque se metade da vacina for eficaz, a gente pode atender muito mais pessoas, né, com uma dose inteira. E também temos a pesquisa daqui da Universidade de São Paulo, onde foi desenvolvido o Inspire, que é um ventilador pulmonar de baixo custo, onde pode atender muitas pessoas durante essa pandemia. Então, aí, mais uma pesquisa que foi desenvolvida e chegou até a sociedade e tendo ali, né, sendo desenvolvida na universidade pública. E saindo um pouquinho dessa relação com a Covid, nós temos também o Captopril, que é um medicamento muito utilizado para hipertensão e que foi descoberto lá na década de 60 por um professor da USP também, mas lá de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aonde ele descobriu essa molécula e ela foi desenvolvida depois, né, pela indústria farmacêutica internacional e foi desenvolvida até chegar no Captopril. Então, também foi uma pesquisa que começou lá na universidade pública e resultou num medicamento tão importante pra gente que, né, beneficia tantas pessoas. E o quinto tópico é em relação à possibilidade da realização de estágios dentro da própria universidade. Como eu disse anteriormente, a universidade pública ela conta com os pilares de ensino, pesquisa e extensão. E dentro desses pilares, você pode fazer estágios dentro da própria universidade, o que facilita bastante se você não tem muita condição financeira para poder bancar esse curso, ou se tem também, mas quer ali complementar com alguma coisa, porque a vida de estudante também não é fácil, né? Então, já ajuda muito você ter esses estágios dentro da própria universidade, onde você consegue levantar uma graninha, consegue aprender mais sobre uma determinada área que pode tanto estar muito relacionada com o que você faz no seu curso ou não, e você também consegue estar dentro da própria universidade, aonde facilita muito, porque, por exemplo, se o seu curso for diurno, você não precisa se deslocar para outros lugares, ou se o seu curso for noturno e vai que você, sei lá, trabalhe durante o dia ou tem outros afazeres, você não tem esse deslocamento para outros lugares, né? Você já pode fazer todo o seu curso, né? Você estuda no teu período e no outro período você faz esse estágio. Então, isso facilita bastante. Eu, por exemplo, quando estava na graduação, eu fiz um estágio na disciplina de ginástica, onde eu auxiliava a professora com essa disciplina.
e também no projeto de extensão, né? A gente tinha um grupo de ginástica e eu auxiliava também nesse grupo de ginástica com as coreografias enfim, com todas as atividades que ela possuía relacionadas à disciplina. Depois eu também fiz um estágio na academia da universidade, aonde não tinha diretamente ligação com o meu curso, mas também era um estágio onde me ajudava financeiramente. Eu ficava na recepção da academia e, enfim, mas era dentro da universidade também, o que não me atrapalhava em relação ao transporte e isso me ajudava bastante. Então, assim, dentro da universidade você tem várias possibilidades. O sexto tópico é em relação à qualidade dos profissionais dentro da universidade pública. Normalmente é preciso, no mínimo, uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, em sua maioria hoje em dia um doutorado. E normalmente esses professores, eles sabem muito daquele tema que eles se propõem a trabalhar, eles são especialistas naquele tema. Normalmente na universidade particular não é assim que funciona, mas na universidade pública você passa por um concurso onde tem uma banca, onde eles vão avaliar o seu conhecimento para aquela determinada disciplina que eles vão lançar no edital, e você precisa dar uma aula, você precisa fazer uma prova e também precisa fazer uma prova de aula prática. Então, o seu conhecimento é avaliado, né? Assim como o seu currículo é avaliado. Então, o critério de seleção ele é muito mais rígido e, naturalmente, esses professores eles são bastante qualificados na universidade pública. Às vezes tem uns outros problemas, porque às vezes a formação do professor ela é mais para pesquisa do que para docência, mas isso são outros pontos que eu falo em outro vídeo, porque este vídeo é para falar dos benefícios da universidade pública. Mas aí eu faço um outro vídeo falando dos pontos que não são tão legais na universidade pública, porque, querendo ou não, tudo na vida tem um ponto positivo e um ponto negativo, né, gente? Então, não seria diferente com a universidade pública. O sétimo ponto é em relação ao espaço físico das universidades. Normalmente, são espaços bem grandes e eles contam com diversos prédios. Tanto os prédios das faculdades, que cada faculdade tem o seu próprio prédio, onde são desenvolvidas essas atividades que eu falei, como do ensino, da pesquisa e da extensão, assim como outros prédios, por exemplo, é bem comum ter cinema, teatro, um prédio só para centro de línguas, um centro esportivo, todos esses espaços dentro da universidade. Então, isso é muito legal, é muito enriquecedor. Eu gosto bastante, porque é como se, como o nome diz, né? Uma cidade universitária. Então, é como se fosse uma outra cidade dentro daquele espaço, onde você tem acesso a várias coisas diferentes, praticamente tudo ali dentro. E isso é muito legal. Eu adoro essa sensação de estar dentro da universidade e aí você pode ver uma exposição, você vai até a biblioteca, que normalmente é um espaço, é um prédio grande só para biblioteca. Então, são muitas coisas legais, muitas experiências e oportunidades que você tem dentro desse prédio. E às vezes também o aluno tem um diferencial no preço, né, do teatro, do cinema, e isso já é uma oportunidade de ter esse acesso à cultura para quem tem uma situação financeira um pouco mais difícil, né? E o oitavo e último tópico é em relação ao financiamento da pesquisa e de atividades relacionadas a ela. Normalmente, a universidade pública costumava ter mais dinheiro para essas atividades, tanto para a realização de congressos, quanto para o desenvolvimento da pesquisa em si. Normalmente você precisa estar com uma ligação com o laboratório, ou então você precisa fazer esses pedidos de financiamento junto ao departamento do seu curso. Mas antigamente era muito mais fácil conseguir esse financiamento. Atualmente, para a graduação, eu não sei muito como está, mas o que eu tenho de informação é que o financiamento está cada vez mais precário nas universidades. Isso devido aos cortes, né, de financiamento que a universidade vem sofrendo nos últimos anos, e nosso governo, esse maravilhoso governo que nós temos, não ajuda em nada. Então,
para o desenvolvimento da pesquisa e para financiar esses alunos, porque, veja bem, a pesquisa ela não é só insumo, não é só reagente, não é só material. Você precisa de alguém para desenvolver essa pesquisa. Então, essa bolsa, né, que você paga a este estagiário, ela faz muita diferença. E não só isso. Essa pesquisa ela precisa ser desenvolvida e ela precisa ser passada para a sociedade, ela precisa ser passada para outros pesquisadores, e isso é feito através de encontros, de congressos, de simpósios, e às vezes não é financeiramente viável um aluno que mal tem condições para pagar um curso, você exigir que ele pague, por exemplo, uma viagem para se deslocar para outro estado para poder fazer a apresentação desses resultados que ele obteve. Então, novamente, né, este financiamento da pesquisa ele é muito importante. E para encerrar o vídeo, apoiem a pesquisa científica, apoiem a universidade pública. Como vocês viram, muita coisa sai da universidade pública, muita pesquisa que impacta diretamente na nossa vida. Praticamente tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia tem alguma pesquisa sendo realizada a respeito daquilo em alguma universidade. Pode ser da sua pasta de dente, que você escova os dentes quando acorda. Com certeza tem alguma pesquisa em algum lugar sobre a pasta de dente, sobre o celular, o aparelho celular que você utiliza. Ele só foi desenvolvido e ele só chegou neste nível de aparelhos que nós temos hoje devido a muita pesquisa. O carro que você dirige, o combustível que você utiliza. Tudo isso é necessário muita pesquisa para que estes materiais sejam desenvolvidos e não só desenvolvidos, como melhorados. Então, apoie a pesquisa científica, porque a gente só consegue ter desenvolvimento a partir de pesquisa, a partir de ciência. E se curtiu este vídeo e da pessoa que vos fala, aperta esse botão aqui, se inscreva no canal. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Se tiver alguma sugestão, se quiser comentar algo sobre o que você acha das universidades públicas, fique à vontade para deixar a sua opinião aqui no chat. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Um beijo e tchau!